Fala pessoal, Felipe aqui do canal Laudo Técnico na Prática. Essa é a parte 4 do vídeo sobre assistência técnica. Então já falamos aí sobre o que é uma assistência técnica, sobre o que são quesitos, o que é uma vistoria técnica e agora eu vou falar sobre o parecer técnico. Tá? Então, se você não assistiu os outros vídeos, voltem um pouquinho, assiste os demais vídeos para você entender todo esse processo. Então, depois da vistoria, que eu falei no vídeo anterior, o perito ali com as informações que ele tem, ele vai montar o laudo pericial dele. O laudo vai seguir o que? A sequência de apresentar o que ele viu na vistoria e responder os quesitos que foram feitos. Né? Depois dessa apresentação do laudo pericial, o assistente técnico continua ainda trabalhando, que seria o quê? Você vai fazer uma análise do laudo pericial. O que seria essa análise? Você vai verificar tecnicamente o que o perito escreveu. Tá? Então você tem um momento dentro do processo onde você pode apresentar um parecer técnico, que seria o quê? Um laudo com base no laudo pericial apresentado pelo perito. Tá? Então esse parecer técnico ele pode ser o quê? Concordante, onde você vai concordar com todas as considerações técnicas. Discordante, onde você vai discordante ou divergente, tem gente que chama divergente, né? Convergente, divergente, ou concordante e discordante, onde você vai ali discordar dos pontos apresentados pelo perito. E na maioria das vezes vai ser parcialmente divergente, onde você vai concordar com alguns pontos e vai discordar de outros, tá? É muito importante que essa concordância e discordância ela é do ponto de vista técnico. Então o perito vai lá apresentar, não foi feito junta de dilatação conforme a norma tal. Não adianta você falar que você entende que não precisa. Né? Existe uma norma, existe uma fundamentação para isso. Então, o teu parecer, assim como o laudo pericial ele tem que ser fundamentado. Isso é previsto em lei. Ele tem que ser fundamentado. O teu parecer também tem que ser. Então ele tem que se basear em algo, ele vai se basear numa norma, numa bibliografia técnica, então ele tem que se basear em algo, não vai ser um texto qualquer ali que você vai apresentar. Né? E como que eu gosto de fazer esse parecer técnico? Eu costumo dividir ele quando na maioria das vezes ele acaba sendo parcialmente divergente. Você vai concordar com muita coisa, mas tem às vezes um ponto ou outro que você tem algum entendimento diferente. Então como que eu apresento esse parecer técnico? Eu primeiro apresento as considerações em que eu concordo do trabalho. Então, digamos lá que foram avaliados 10 itens. Desses 10 itens, 8 eu concordei. Então, eu vou colocar, eu concordo disso, por conta disso, até para ressaltar nesses pontos. Né? Então, você vai ressaltar pontos que são favoráveis à sua parte, né, que você está representando. Então, vai apresentar o ponto que você concorda, por que você concorda. Né? Quando entrar nos pontos em que há uma discordância, você tem que colocar ali em tópicos quais seriam esses pontos, e você pode, do ponto de vista técnico, né, descrever o porquê que você discorda. Ou às vezes trazer uma informação nova para o processo, ou apresentar uma norma, alguma fundamentação diferente, né? Sempre se baseando em normas, né? E também do bom a ética, né? Não sendo agressivo ali, usando ali um vocabulário bem, né? Eu gosto de usar o termo bem técnico, né? Para não ficar gerando discussão, né? E o mais importante é o que? Você tendo algum tipo de discordância, você pode fazer novos quesitos. Tá? Não adianta você falar, não concordo com o perito sobre esse ponto, nem sobre esse ponto. Acabou. Não, você tem que fazer perguntas. Então, se você discorda, eu discordo que o problema é decorrente de falha de execução, por exemplo. Você vai fazer quesitos em que o perito vai ter que responder sobre esses pontos que você está discordando. Tá? Porque você vai demandar a necessidade do quê? Do perito avaliar o teu parecer e responder esses novos quesitos. Se você não fizer esses novos quesitos, muitas vezes ele, tá bom, você tem uma opinião diferente da minha, ok, mas não tem nenhum questionamento, não tenho que responder nada. Então você tem que fazer novos quesitos sobre esses pontos de divergência. É importante o quê? Eu sou assistente técnico de uma parte e você vai estar representando essa parte. Você vai ressaltar pontos que são favoráveis a essa parte. Mas eu tenho uma postura muito de não ficar inventando história. Não tento ficar dando jeitinho ali para, sabe? Até porque no ponto de vista de engenharia, muita coisa é técnica. Muita coisa eu tenho certo e errado. Tem alguns pontos apenas que são, digamos, discutíveis, depende um pouco do entendimento de cada profissional. Então, parecer técnico não é o momento de você ficar enrolando o processo, você ficar ali se delongando, né? Você tem que questionar o que de fato é possível questionar do ponto de vista técnico.
tá? Então não fique enrolando, inventando história, né? Coloca ali no parecer o que você entende que pode ser mudado ali, porque nada impede de um perito retificar o laudo, uma informação do laudo. Por exemplo, não, realmente cometi um equívoco aqui nesse ponto, vou mudar esse ponto, né? Aí a gente entra em outras questões, outras situações que a gente pode discutir mais para frente, né? Que vai muito da postura do perito também, dos profissionais envolvidos. Mas no parecer é um momento em que você tem para questionar algo, solicitar algum esclarecimento ou trazer alguma informação ali que você acha relevante. Tá legal? Então, o trabalho de assistência técnica envolve essas etapas, né? A análise dos autos, quesito, vistoria, parecer técnico. Né? E esse parecer técnico pode ser feito mais de uma vez. Você apresenta o teu parecer, o perito vai apresentar um laudo de esclarecimento e ainda assim, se tiver alguma dúvida, você pode esclarecer algo ou ressaltar algo referente ao trabalho do perito. Tá legal? É um trabalho que eu gosto muito de fazer, é um trabalho que demanda um conhecimento técnico sobre o assunto e um conhecimento também de escrita. Você tem que saber expor ali o seu ponto de vista técnico de forma clara, né? Tanto o perito que está desenvolvendo como o assistente técnico que está desenvolvendo o parecer. Né? Tem até às vezes muita gente fala, eu prefiro ser assistente técnico que é mais fácil. Não é bem assim, pessoal, tá? Não é bem assim. Eu acho que as duas atividades, tanto o perito como o assistente técnico, eles têm as suas dificuldades, mas de pontos de vista diferentes, né? Imagine a seguinte situação: o perito faz um laudo técnico onde ele errou, ele errou do ponto de vista técnico, e você, como assistente, tem que mostrar isso. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil você mostrar e o perito retificar alguma informação, sabe? É bem difícil. Tá? Então, assim, você tem que ter uma afinidade ali com escrita, uma forma de se expressar ali de uma forma que você consiga explicar o teu ponto de vista e explicar, às vezes, melhorias, mudanças ali que o perito pode fazer no laudo dele, tá? Então é isso. Se é um tema que te interessa, deixa um comentário aí pra gente, deixa uma sugestão de tema, fala aí sobre o que você acha da assistência técnica, alguma dica que você tem aí para quem atua, né, nesse tipo de trabalho. Beleza? Até mais, pessoal.